O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, 30º domingo do tempo comum. Faltam só apenas 4 domingos para nós encerrarmos o ano litúrgico. E logo entraremos no Advento, que é a preparação para o Natal de Jesus. Nesse 30º domingo nós temos como tema a cegueira. E de forma muito específica para nós, a cegueira espiritual. Na primeira leitura, o profeta Jeremias, ele é claro ao dizer para aquele povo que estava escravizado no Egito, que eles precisavam acordar para a vida. Eles estavam cegos, estavam escravizados e perderam a sua identidade, perdeu as suas origens. Por isso o profeta, ele é esperançoso ao dizer para eles: acordem, estejam atentos, o Senhor bate à porta. Acordar para a vida era preciso para que eles tivessem força e coragem de fazer a travessia do deserto novamente, voltar à terra prometida que havia sido perdida. Essa é a lógica do povo lá no Antigo Testamento. Então, temos uma certa cegueira lá no Antigo Testamento, confirmada hoje no Evangelho em Jesus. Bartimeu, esse homem, ele não era cego de nascença, ele se tornou cego depois. Quando uma pessoa nasce cega, ela não tem a possibilidade de saber a experiência do enxergar. Bartimeu era diferente. Bartimeu teve a experiência de enxergar e no momento da sua vida isso foi interrompido. Nós também podemos interpretar que aqui Jesus está tratando de 2 formas de cegueira. Essa física, que impede muitas coisas, e também a mais profunda, a cegueira espiritual. Bartimeu foi excluído da convivência da sociedade. O cego era tratado como um ser humano de 2ª categoria naquele tempo. Portanto, ele já estava acostumado a não ter diante dele a possibilidade da participação plena no templo, não tinha a oportunidade de conversar perto dos sacerdotes, dos mestres da lei. Tudo isso o atrapalhava, porque a cegueira muitas vezes era um impeditivo para um homem e a mulher estarem dentro daquela comunidade. Portanto, essa cegueira de Bartimeu, ela vai ser ali esse fio que vai impedir ele de poder enxergar outras realidades. Então, Jesus se manifesta para esse cego, passando no caminho.
E por que Bartimeu se sente tão provocado e de ir até o encontro de Jesus, de gritar para ele? Porque ele ficou sabendo, vai passar aqui no caminho para Jerusalém um tal de Jesus de Nazaré, que é profeta, que é muito admirado e seguido. E ele lembrou da profecia lá do Antigo Testamento, que o Messias viria da descendência de Davi. E quando ele soube que Jesus era da descendência de Davi, ele não teve dúvidas que se tratava diante dele daquele que seria o Deus conosco, aquele que faria uma comunhão plena, uma comunhão que de fato iria dar a dignidade para ele. Portanto, Bartimeu é esse homem que estava no caminho. Jesus estava saindo de Jericó e indo para Jerusalém. Nesta cura, nesse milagre do evangelho de hoje, é o último sinal, o último milagre de Jesus. Depois desse milagre, Jesus iria enfrentar a sua paixão e morte. E o mais interessante, ainda os seus apóstolos não estavam conscientes e preparados que Jesus era de fato aquele que viria para salvar a humanidade, passando pelo sofrimento, passando pela cruz. Portanto, os apóstolos, quando veem Bartimeu gritando, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, não só eles que ficaram criticando Bartimeu, mas também todos que estavam à volta. Eles ainda não tinham tomado consciência daquilo que Jesus iria fazer alguns momentos depois. Passar pela paixão, passar pela agonia, passar pela morte de cruz. Portanto, Bartimeu não tem dúvidas, mesmo cego, mesmo ali protegido, na defensiva, ele era uma pessoa profundamente ferida, uma pessoa que não experimentou a misericórdia da sociedade, não experimentou a misericórdia da comunidade igreja daquela época, não experimentou a misericórdia por parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei do templo. Era um homem à parte, como eu disse, à margem da sociedade. E aí o que acontece com Bartimeu? Uma pessoa que só sofre injustiças, que é excluído da convivência, ele vai, para se proteger, armar-se de coisas para se defender. E o que diz no Evangelho? Que ele se veste de um manto. E o que significa esse manto de Bartimeu? O manto de Bartimeu significa a sua segurança. A capa de Bartimeu era tudo o que ele tinha. Na capa era onde ele guardava as moedas que ele recebia das esmolas. A capa era o que dava conforto, era o que dava ali a segurança de uma noite fria. A capa era o que dava uma certa dignidade para ele ainda, mesmo que mínima. A capa era algo que ele era apegado. E quando ele sabe e sente que Jesus está passando, ele não tem dúvidas. Eu vou gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, primeira vez, não escutou, e o povo ali perto dele já falou para ele mandou ele calar a boca, ficar quieto. Mais uma vez: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus escuta. E aí Jesus pede para que eles cheguem até ele e para ele vir até Jesus. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos empecilhos que as pessoas colocaram para Bartimeu, ele não desistiu. E na insistência de chamar Jesus, de gritar por ele, ele é ouvido. Os apóstolos chamam e ele o que faz? Tira a sua capa e salta em direção a Jesus. O que significa tirar essa capa? Ali naquele momento, Bartimeu de fato tem a sua libertação, tem a sua cura, porque ele não quer mais aquela situação na sua vida. Ele quer sair daquela zona de conforto, ele quer sair daquela defensiva, ele quer encontrar-se com Deus. Portanto, ele pula e tira o manto.
E ao pular e tirar o manto, ele vai diante de Jesus. E aí Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? E aí ele fala: que eu volte a enxergar. E aí Jesus fala para ele: vai em paz, a tua fé te curou. No mesmo instante, a vista é retomada e ele não fica apenas na euforia. Não segue Jesus apenas por algum tempo por conta da cura. A partir daquele momento, Bartimeu vai seguir Jesus e vai dar a sua vida para ele todos os dias, até no dia da cruz. Depois, quando Jesus ressuscita, ele vai continuar na comunidade igreja, dando testemunho de Cristo, seguindo o caminho de Cristo. Porque os cristãos naquela época, depois que Jesus sobe aos céus, eram conhecidos como homens e mulheres do caminho, assim como Bartimeu fazia da sua vida, caminhando, porque teve um encontro com Jesus, que também caminhava. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite, escutando todo esse relato de Bartimeu, não é apenas para nós ficarmos lá, no tempo, e olhar só a situação de Bartimeu. O Bartimeu de hoje sou eu, o Bartimeu de hoje é você. E a pergunta principal dessa liturgia: o que tem te deixado cego diante de Jesus? Quais são as capas que você tem se vestido, revestido, colocado uma por cima da outra, que tem impedido você de ver Jesus? Que tem impedido você de ver a sua família? Que tem impedido de você, de fato, de ser um homem ou uma mulher consagrado, dedicado ao trabalho, à sua família, à comunidade? Quais são as seguranças, as falsas seguranças que você tem se apegado? Bartimeu era assim, era um homem fechado, porque cansou de apanhar, ele se protegia, colocou a capa. Quais são as capas que você tem usado ainda hoje? E agora vamos fazer esse momento de experiência. Convido você a fechar seus olhos. E nessa escuridão que você está agora, com o olho fechado, imagine você se tornar cego por 5, 10, 15 anos. Você está cego. E você quer se livrar dessa situação. E a única oportunidade é quando você fica sabendo que esse tal de Jesus de Nazaré, que é o descendente de Davi, vai passar perto de você. E você não tem dúvida do que você vai fazer. Você precisa se libertar dessas capas. Você precisa se libertar dessa falsa segurança. Você precisa se libertar daquilo que te tira o céu, daquilo que te tira de Deus, aquilo que te tira da sua família, aquilo que te tira da sua profunda identidade de filho e filha amada dele. E escutando essa música, de olhos fechados, você vai se colocar no lugar de Bartimeu, cego, na defensiva, com a capa, muitas vezes sentindo-se derrotado, ferido, perseguido, mas vai acontecer algo, vai passar diante de você aquele que vai te dar vida, e você nessa música vai ter a oportunidade de se desvencilhar dessas capas que te atrapalham na sua relação com o filho de Davi. E não tenha vergonha, não tenha medo. Escutando essa música, grite para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer um paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que
tinha muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e gritei para o Senhor me responder. Grite para Jesus. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. De fato, encontrando com Jesus ainda de olhos fechados, convidar você agora a entregar para Jesus. Ele agora te cura, te tira a cegueira, aquilo que te impedia de vê-lo, aquilo que comprometia a sua dignidade de ser humano, de filho e filha de Deus. E de pé, cantemos mais uma vez, do fundo do coração, pedindo que esse filho de Davi cure as nossas mágoas, cure os nossos pecados, para que possamos ser filhos e filhas amados dele. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se